Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje de arte. Nós vamos falar sobre músicas e sons nas histórias. Observem essa cena. Alguém contando uma história e os outros amigos fazendo o som, né, para ilustrar melhor essa história. Eles estão colocando sons na história para ficar mais interessante. Primeiros passos. A ilustração mostra uma roda de crianças contando uma história. Como elas estão fazendo a contação dessa história? Você já assistiu alguma contação de história com sons e músicas? Como foi? Você já experimentou contar uma história usando sons? Sons que podem estar em uma história. Sentar em grupos para contar e ouvir histórias é um hábito que existe há muitos e muitos anos. Antigamente, quando os livros ainda não existiam ou era difícil conseguir obtê-los, as pessoas conheciam e aprendiam histórias por meio de contação. Na ilustração, essa daqui, nós vemos uma avó sentada com os netos para contar uma história. Você já viveu algo assim? As histórias podem ser contadas por meio de palavras, faladas ou escritas, sons e música. Podem ser usados também outros recursos para se fazer essa atividade, como bonecos, sombras, luzes e outros adereços. As histórias que utilizam sons para serem contadas são chamadas de histórias sonorizadas. Para sonorizá-las, utilizamos sons do nosso corpo, objetos e instrumentos musicais. Cada personagem pode ter um som que o caracteriza. Podemos criar sons de chuva, rio, vento, trovões, passos e ainda inserir sons de animais nas narrativas que contamos. A sonorização das histórias aumenta a nossa capacidade de imaginação e tornam as narrativas mais interessantes. Vamos experimentar? Quer saber mais? Já imaginou conhecer histórias de 33 países diferentes? Pessoal, essa história aqui, ó, Volta ao Mundo em 52 histórias, vocês vão ver como que uma pessoa coletou histórias de várias partes do mundo e criou esse livro. É interessante, né? Hoje em dia, a gente nem precisa comprar o livro, a gente consegue ler, baixar o livro pela internet, ver as imagens. Então, antigamente, né, era bem difícil conseguir um livro, né? Hoje em dia a gente consegue, assim, com facilidade. É custoso ter o livro ali, né, pra gente ler, mas quando não dá, tem essa opção aqui, né? Na internet a gente consegue baixar várias coisas, né? Entre elas o livro também. Sonorizar e contar histórias é uma experiência que envolve música e teatro, proporcionando novas descobertas, sons e sonoras e cênicas. Vamos experimentar. Então aqui, né, seria na sala de aula, depois no pátio, a gente ia conversar, depois a gente ia fazer uma roda, formar uma roda com os colegas para poder assistir a história sonorizada. Depois a sugestão era que cada grupo, né, escolhesse uma imagem e fizesse a sonorização. No primeiro momento, com o que tivesse em sala de aula e até mesmo com o barulho do corpo, né? Batendo palma, batendo pé, um assovio, alguma coisa assim. Depois a gente marcaria um outro dia, vocês levariam para casa essa ideia e trariam para a sala de aula alguns objetos para a gente poder fazer o som. Aí a imaginação de cada um. Pessoal, aqui tem uma sugestão, vocês vão ver que legal que é. Com a ajuda de um familiar, separe alguns objetos de sua casa que tenham sons interessantes para encaixar na sua história. Quando estiver contando a história, use os sons do seu corpo e dos objetos escolhidos. Sonorize a narrativa que você inventou e convide seus familiares para assistir a esse espetáculo. Aqui, pessoal, escolhendo uma dessas duas imagens aqui. Olha, tá vendo? Que dá para usar bastante o barulho da água, do trovão. Histórias e sons. Vamos conhecer uma forma de registrar uma história com os sons que serão usados nela? Observe com atenção a história a seguir. Mas, pessoal, isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula. Vocês vão ver que legal. A Tia Lê vai colocar um vídeo para vocês de um grupo que usa muito os sons
do próprio corpo para poder se apresentar e contar histórias. As crianças amam esse grupo, tá, teatral. E aí, olha só, o que será que vai acontecer na história? A gente vai ver isso aqui na próxima aula. Para essa aula, vocês podem fazer essa atividade aqui, ó, escolher uma dessas duas imagens, escrever a história, uma pequena história, curtinha, tá? Não precisa ser do começo ao fim, pode ser uma passagem da história e colocar no meio da história um som, tá bom? Eu fico esperando, pessoal. Um beijo para vocês.